Fala galera, eu sou o Igor Maldonado. E eu sou a Gabriela Laís, nós somos os apresentadores do Papo de Sabedoria. Estamos aqui hoje com uma das melhores blogueiras de Cubatão. Ela que mostra seu dia a dia aí há muitos anos no Instagram. E agora, né, ela mostra a rotina com o filho, porque ela virou mãe. Seja bem-vinda, Estel, ao nosso podcast. Obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite de participar desse projeto. É uma honra ter sua presença aqui. É uma honra pra mim. Conta um pouco para a gente, como foi iniciar nesse mundo digital? Então, eu acho que eu sempre tive aí alienada com o mundo digital. Todas as redes sociais, eu acho que eu venho desde Orkut, nem tanto que eu era muito nova, mas Facebook, Snapchat, e eu sempre postei tudo. Sempre fui aquela pessoa que cada passo dado eu tô tirando foto, nunca tive vergonha. Eu tô andando de bicicleta com os meus amigos. Eu tava gravando eu andando de bicicleta com meus amigos e sem vergonha nenhuma. Então as pessoas já me acompanhavam assim, mas assim, as pessoas, meu reduto assim de amigos, nada muito grande, extraordinário. E também sempre fui postar muito. Tudo que eu fazia, tudo que eu comia, eu postava e já tinha aquele negócio, comprou na onde? Isso é da onde? E aí, conforme eu fui crescendo, né, a gente foi pro Instagram, aí fui crescendo, então assim, já não era mais comida, produto de cabelo, roupa, já tinha muita procura. Da onde é essa roupa? Da onde é isso? Acho que principalmente o meu modo de se vestir, as meninas sempre perguntavam da onde é isso e aquilo. Então eu acho que eu sempre fui um pouco influenciadora, mas nunca levei isso a sério, nunca levei pra frente. Até que na pandemia, acho que um pouco antes lançou o TikTok, né? E aí na pandemia eu criei um TikTok e eu comecei a assistir o pessoal e falei, vou começar a gravar pra cá também. E aí comecei a fazer uns videozinhos e eles começaram a viralizar muito rápido. E aí, muitas pessoas do TikTok começaram a me seguir no meu Instagram pessoal. Só que aí eu fiquei um pouco incomodada, porque era um Instagram pessoal e eu fiquei, não sei se eu quero esse monte de gente aqui. E só que eu já tava tendo também no Instagram uma grande demanda de pessoas perguntando tudo sobre tudo, porque na pandemia todo mundo ficou em casa, né? Uhum. Então, assim, na pandemia eu tinha pego férias no meu trabalho, então assim, eu tava com dinheiro, saí comprando um monte de coisa como se eu fosse rica e postando tudo. E aí gerou essa procura. E aí eu fiz uma enquete lá no meu Instagram. Gente, vocês acham que eu deveria criar um Instagram pra dividir aqui? Todo mundo votou que sim, e se votassem que não, eu já tava criando. Não sou de ligar muito não, eu coloco a enquete mais pra... E já tava criando, e aí eu, assim, tanto que eu criei o Dicas da Esté, foi tipo do nada, Dicas da Esté, sabe? Não foi algo muito pensado. Sabe, tem até um meme que é apenas por diversão. Eu literalmente criei só por diversão. E aí, continuei postando no TikTok, tanto que em um ano, no Dicas, eu já tinha uns 5.000 seguidores, porque o TikTok também levantou muito meu Instagram. Então, eu viralizei muito lá e, consequentemente, fui viralizando no Instagram e aí foi. E aí, dali, acredito... Assim, no primeiro ano, eu acho que eu não levei aquilo tanto como trabalho. Era realmente uma diversão, tanto que eu não cobrava pra nada. Era tudo troca. Eu fazia muita troca com as pessoas, principalmente porque o meu principal intuito desse Instagram na pandemia, quando eu vi que ele tava criando uma grande proporção, foi ajudar, né, os comércios que estavam ali pensando em fechar. Então, assim, você não me via comprando nada no Burger King, no McDonald's. E eu amo ambos. Mas, assim, eu comprava, né, na lanchonete da esquina de casa, né, essas coisas, mas pra ajudar. E aí eu postava, e aí isso já ia gerando retorno. Eu tenho muitos parceiros até hoje que são desde a pandemia, que eles até falam, sou muito grata ao que você fez. Então, o primeiro intuito foi esse, tanto que eu não cobrava. No ano seguinte que eu falei, opa, pera, eu posso trabalhar com isso. E aí, a partir daí, comecei realmente a trabalhar com o Instagram, com a internet. É muito legal, né? Só que assim, igual você falou, você sempre teve um quê de influenciadora, né? A gente, quando vai dar uma pesquisada assim na história de vocês, eu vi que você tem bastante amigos famosinhos assim, igual você, né? E muitos deles, alguns, Sei. você trouxe de infância, né? Tem umas pessoas assim que tem um certo número de seguidores que estudava junto com você, no caso. Acho que tem no caso da Laís. Laísa. Laísa.
É porque assim, é tudo muito louco, né? Eu tenho bastante amigos que são famosos hoje, mas assim, não foi nada combinado. A Laísa, ela estourou na época que a gente já era da escola, mas ali era uma coisa que todo mundo já considerava ela famosa na escola. E a gente era muito amiga desde pequena, mas assim, eu nunca liguei pra isso. Ela não. Tanto que eu falo, ela nasceu pra ser isso, porque ela sempre foi muito vidrada em fazer vídeos perfeitamente editados, fotos editadas. Ela editava minhas fotos, eu mandava e falava, amiga, edita pra mim, por favor. Eu não ligava tanto. Acho que ela sempre teve esse dom. Eu fui vendo que eu tinha, né, esse dom. Também tem a minha amiga Ana Júlia, todo mundo conhece como Ana Bellucci. Ela começou esse ano, acho que foi esse ano ou ano passado, não me recordo. E era uma também que mas no caso eu falava pra ela, por que tu não começa a postar? Você gosta que isso e aquilo. Ai, não quero. Do nada começou. Acho que nada foi combinado, mas hoje acaba que uma ajuda a outra. A Laísa, ela me ajuda pra caramba. Ela reposta um reels meu, já me salva. E a Ana, você também era amiga de escola? A Ana, a gente é amiga desde que a gente... É que eu sou mais velha que ela, só que a Ana sempre andou com os mais velhos. Uhum. A gente é 2 anos, 2 anos de diferença. Então, eu conheço ela, eu tinha uns 13, ela devia ter ali uns 11 anos, 10, 11 anos. Desde pequena também. De uma certa forma, você já influenciava ali no seu meio, né? Só que era todo mundo bem low profile na época. Eu que era mais... topzinha, vamos dizer assim, né? Tava mais assim no meio do pessoal, mas ainda assim, nem tanto. Nem tava tanto assim no meio, porque também minha mãe me brecava bastante. Isso é muito legal, né? Porque as pessoas que mais são estouradas assim na internet, elas são as que menos saíam, né? Elas que a mãe era mais... segurava mais. Até que a minha mãe, ela não me segurava tanto. Ela me segurava mais na questão da internet mesmo. Até hoje. Hoje, se eu postar um negócio hoje que ela não gostar, ela vai me chamar na hora, vai mandar eu apagar. Eu falo até que eu tenho uma assessoria. Porque questão de sair, na verdade, eu sempre tive muita liberdade. A gente sempre foi muito amiga. Tanto que eu só andava com menino, nunca foi um problema. A gente sempre... Até hoje, a minha relação com a minha mãe é de amizade mesmo. Sempre falei tudo, nunca escondi nada. Então, ela não me prendia nessa questão. Era mais internet, porque eu falo até que eu sou emocionada. Eu quero postar, eu não consigo, não vou postar. É de mim, eu quero postar. Não é porque eu quero me achar, é que eu sou emocionada mesmo. Eu tô ali, por exemplo, hoje com o Arthur. Qualquer coisa que ele faz, eu já tô lá postando. Não consigo me segurar. E a minha mãe me segura por conta disso. Por conta desse meu lado emocionadinha. E aí, hoje em dia, você posta tudo, né? Posto. Hoje eu diria que eu me preservo mais. Porque eu tô com dicas há 5 anos. Eu já tive muito problema com essa questão de postar tudo. Então, hoje eu me policio mais. Mas ainda assim, às vezes eu falho, mas tudo bem. A gente sempre tá em constante, né, aprendizado, evolução. Mas hoje eu posto uma boa parte da minha vida. Mas nem tanto, nem tudo como antes. Então, foi um ano após a pandemia que você começou a se ver como uma profissional mesmo. Isso. E aí você começou a cobrar pelos trabalhos. E eu via que você divulgava bastante gente, né, aqui de Cubatão. Quando você mudou de... Como que você falou? Não de diversão para trabalho. Você teve uma boa relação com as pessoas? Ou teve, alguns se fecharam? Como mais que foi? ou menos. Quando eu comecei a levar como trabalho, eu perdi muito parceiro. Porque a pessoa não enxergava como um trabalho. E no começo, antes, eu até brigava bastante com as pessoas, mas hoje eu vejo que eu não preciso que a pessoa enxergue que é o meu trabalho. Se ela não quer enxergar, tudo bem. Mas lá atrás eu perdi bastante gente quando eu comecei a cobrar. E aí eu fiquei, porque eu era parceira da pessoa, a pessoa me mandava, eu divulgava tals. Mas até hoje, se eu gostasse, eu ia lá e comprava o produto. Eu nunca tive um problema de pagar e também nunca fui essa pessoa de ficar pedindo, dá um desconto aí, porque eu vou postar. Nunca, você nunca me viu pedindo nada. Então, eu ficava, pra eu comprar, ok, mas pra pessoa me pagar pra fazer o trabalho. Então, eu perdi bastante gente. E aparecia também pessoas aleatoriamente que não eram meus parceiros na pandemia, mas apareceram nesse segundo ano. Acredito eu que viram, né, o meu Instagram como um trabalho, mas ainda assim não o valorizavam. Então, quando eu falava valor, que na época eu cobrava, R$50, não cobrava caro, né?
Quando eu falava questão de valor, a pessoa ficava... Ah, mas você cobra? Ah, mas não sei o quê. Já tive muitos problemas. Graças a Deus, hoje eu não tenho. Eu acho que hoje todo mundo consegue enxergar o meu trabalho como um trabalho, né? Acredito que hoje eu tenha mais respeito. Mas acho que toda blogueira, nesse começo, é difícil, né? Já aconteceu da pessoa querer me mandar uma roupa e querer me mandar a roupa mais barata, ou a roupa que tá saindo fiapo, ou pra não ter que gastar. Ou vai me mandar um doce e me manda um doce velho, que eu já recebi muita coisa velha, que tipo assim, eu falei, mano, eu não vou postar isso. E a pessoa ficava brava. Eu recebi uma vez um brigadeiro, lembro até hoje. Só de você olhar, não tá bom. Mas eu ainda falei, não, eu vou provar pra ver. Quando eu mordi, era ainda... Nem sei se existe essa palavra, mas era imordível. Não tinha como morder aquilo. Meu Deus. E eu fiquei, mano, eu não vou postar isso. E quanto a isso, eu sempre fui muito sincera. Se eu não gosto, eu não posto. Se eu tive um problema, não sou você nunca vai me ver falando mal, assim, a não ser que aconteça algo extremo. Mas se eu tive um problema, eu pergunto pra pessoa o que aconteceu. Se a pessoa não me der uma resposta boa, não posto, e não volto a ter uma segunda chance. Porque se a minha primeira impressão foi assim, e se pro cliente também for, né? É o meu nome também. É isso que eu ia te perguntar quando você começou, mas você meio que já respondeu. Uhum. Se você tinha esse feeling de, tipo assim, considerar os seus telespectadores, né? As pessoas que te assistiam, na questão da divulgação. Porque muitas pessoas, hoje em dia, divulgam por divulgar. Uhum. Você manda um produto, ela só divulga, não tem qualidade, às vezes não tem qualidade nenhuma, mas ela tá ali falando que é bom. E aí ela vai perdendo a credibilidade aos poucos, Exato. né? Então, tipo assim, além de você ter um nome a zelar, você tem que ter um autocuidado com quem tá te assistindo. É que no começo, quando a gente começa como isso, né? A gente fica muito, eu quero trabalho. E aí, conforme você vai adquirindo experiência, você vê que é trabalho, mas não é todo trabalho que você pode pegar. Então, hoje eu sou bem criteriosa. Se você fazer uma comparação, acho que só os meus seguidores antigos que vão conseguir enxergar essa comparação. Mas se você visse o Dicas da Esté antes e o Dicas da Esté agora, antes era de domingo a domingo, recebido publicidade em loja o dia inteiro. Eu não parava. E muita coisa no meu ouvido. Porque eu fui na loja X e não era isso. Porque eu comprei não sei o que e veio horrível, não sei o que. E aí eu, né, dei uma pausa e falei, cara, eu tô pegando todos os trabalhos, eu tô ajudando todo mundo, mas eu tô me prejudicando. Porque tem muita gente que, infelizmente, é assim. Entrega pro blogueiro de uma forma, entrega pro cliente de outra. E eu fico, cara, não faz isso. Porque não é porque é pra gente que você tem que mandar num papel perfeito e pro seu cliente você vai mandar numa sacola de plástico de mercado. Pro seu cliente que tá pagando, você tem que mandar dessa forma. Porque eu não tô pagando, né? Então, assim, eu já me prejudiquei muito por isso. Hoje, se você ver meu Instagram, é comida mesmo. É umas 3 pessoas aí que eu tô divulgando. 3, 4 pessoas no mês que eu tô divulgando. Loja também. Não são tantas. Hoje eu olho, eu analiso, vejo se combina comigo. E também tem a questão do Arthur, né? Hoje o Arthur me consome muito. Então, hoje eu não consigo pegar tantos trabalhos como antes. E também tive muito problema com isso, né? De assim, acabar não conseguindo entregar trabalho porque aconteceu um imprevisto com ele e a pessoa não entender, me xingar, falar um monte de coisa e eu lá no hospital com meu filho e eu tipo, mano, se a pessoa também não tem nem... Se a pessoa não tem nem consideração por mim, nem um zelo, por que ela quer que eu divulgue? Então, hoje eu também vejo se a pessoa me segue. Porque se ela não me segue, se ela não me acompanha, por que ela acha que o meu trabalho é bom? Então, hoje eu sou bem criteriosa. Hoje você cuida do Insta, né? Dos seus clientes também, né? Isso. Eu comecei a gerenciar perfis, na verdade, tem uns 2 anos e meio. Eu comecei isso na época que eu engravidei, só que eu trabalhava. Então, era um trabalho, assim, mais, assim, um bico, né? Porque no meu trabalho, no meu antigo trabalho, eu enxerguei o quanto eu entendo de marketing. Lá eu me achei. E aí, eu vi que eu levo jeito. E também pelos Dicas, né, eu cresci muito rápido esse perfil. Consegui, tipo assim, ter uma fidelidade muito rápida. Então, eu falei, preciso de dinheiro, vou testar. E aí, foi um parceiro meu, vou até citar, o Zé Portuga. Eu sou parceira deles há mais de 2 anos. E aí, ela falou, Esté, tu não quer cuidar do meu perfil, que não sei o quê? Eu falei, vou testar.
E aí testei e, tipo assim, acabou dando muito certo. Eu sempre tive bastante clientes, mas não divulgava, né? Ficava só no off e tal, só no off mesmo. Aí hoje eu criei, né? Hoje não, né? Tem alguns mesezinhos, eu criei a agência SV Marketing. Então, assim, hoje eu levo meu trabalho mais a sério. Nem eu levava tão a sério. E a gente também tem que precisar, né? Eu tava sem trabalhar por conta do Arthur, eu falei, eu preciso de renda. Aí, quando bate na porta, vai coragem de todo lado, né? Eu falei, o não eu já tenho. Se der errado, eu apago, ninguém viu, já era. Mas graças a Deus deu certo, né? Tá dando muito Que é o certo. que você já fazia, né? Então... eu não sei porque que eu tinha medo. Já era o que eu Mas fazia. acho que é do ser humano, né? O medo. A Ele gente sempre já tá ali. fica com medo, acho que de passar vergonha. E vergonha do quê, né? Sim. O que tem as outras pessoas, né? Tem nada. É verdade. Esté, hoje em dia você cuida aproximadamente assim de quantos Instagram? Eu acho que hoje eu tô com 6, 7. Eu também não pego muitos perfis. Porque senão fica, tipo assim, você não consegue se dedicar tanto, né? Eu não pego nada que eu não vou conseguir me dedicar 100%. Quando eu abri a agência, eu tava com muito mais clientes, muito mesmo. Só que... Depois você vai peneirando. Eu fui tirando porque... A minha vida com o Arthur, ela é muito complicada. Então, assim, tava de boa quando eu abri a agência. Mas aí, um mês depois, a grade dele, ele faz terapia, a grade dele aumentou e tal. Eu falei, a prioridade é ele. Filho. Então, aí eu fui vendo, né, tirando com quem eu também não me identificava tanto. Esse perfil eu levo mais jeito. Que tem isso também, tem alguns perfis que eu percebo que eu não tenho tanto jeito pra trabalhar. E tem outros que, eu tiro de letra. E aí fui, né, tirando alguns clientes, finalizando os contratos, e aí hoje tô com esses. Mas também não ultrapasso disso. Eu acho assim, que o mais marcante, assim, que tem mais sua cara é o Zé Portuga mesmo. Porque eu conheci ele através de você, né? Foi. E aí a gente, olhando assim o perfil, quando vai pedir, a gente sempre olha, né, pra ver uma foto, um vídeo, algo legal assim. E você cresceu muito aquele perfil, né? Eu peguei o perfil, eu tenho o print até hoje, ele tinha 2.000 e poucos seguidores. Hoje eles estão com 30 e poucos mil. E assim, tudo orgânico. Teve um período, ela tava com 27 mil que ela começou a fazer o tráfego pra ter mais clientes, né? Ela fechou com uma cliente por fora, eu não trabalho com tráfego. Mas, tipo assim, até os 27 mil foi só eu, entendeu? Então, assim, até ela, tipo, ninguém acredita. Até eu ficava boba. Eu falei, eu fiz isso. E aí foi a partir daí que eu fui vendo, através daquele Instagram, que eu falei, cara, eu levo muito jeito pra isso, né? E aí foi. É muito legal, né? Esté, conta pra gente um pouquinho da sua vida com o Arthur, né? Que agora, igual você falou, ele ocupa muito mais, a maior parte do seu tempo. Conta pra gente como que tá sendo, como foi o processo de ser mãe. Minha gestação não foi planejada, né? Então, foi num período da minha vida que confesso que eu não estava pronta para ter um filho. Porém, eu sempre quis muito ser mãe. Tipo, sempre foi, assim, sonho. Por conta do meu sobrinho, o Bernardo, eu cuido dele desde quando ele tem 6 meses. E, ele me acendeu uma coisinha assim que eu fiquei, eu quero ser mãe. E eu quero ser mãe de menino. Sempre foi meu sonho ser mãe de menino. E aí, quando eu engravidei, né, foi um baque. Acho que eu fiquei 3 dias chorando. Meu Deus, minha vida acabou. O João também. A realidade a gente não ficou feliz. Na minha cabeça, eu tinha acabado com a minha vida, né? Que meus pais iam me expulsar de casa. E eu não tinha dinheiro, tava devendo cartão que só... Porque, eu não tinha responsabilidade nenhuma. Mas aí... né, uma semana depois a ficha foi caindo e é automático. A gente vai olhando uma coisa ou outra, tipo, ai, que lindo. Nossa, eu sou mãe, ai. E quando eu engravidei, quando eu fiz o teste, eu falo que é muito louco. Eu fiz o teste, eu olhei e falei, eu tô grávida. Olhei pro João, né, contei e tal, e falei, é um menino. Aí ele falou, sério? Eu falei, eu tenho certeza absoluta. Em nenhum momento passou pela minha cabeça que era uma menina, eu tinha certeza. Tanto que no chá revelação eu não fiquei muito surpresa, porque eu sabia que era um menino, né? E assim, foi tudo muito tranquilo, né? Depois que eu aceitei, minha mãe não me expulsou de casa. Isso é muito bom lembrar. Vamos ressaltar, meu pai também não. Meu pai trabalha embarcado, hoje ele tá em casa. Mas na época ele tava trabalhando embarcado, eu demorei 1 mês pra contar pra ele, montei mó textão, ele visualizou e não respondeu. Eu fiquei, mano, minha mãe não me expulsou, ele vai me expulsar.
Aí minha mãe ligou pra ele e falou, Stephanie te mandou um texto, contou que tava grávida, e você? Não vai falar nada? Ele, eu vou falar o quê? Ela tá grávida? Parabéns! Era isso? Então, assim, os pais zero ligaram, até porque também eles têm o João como um filho, né? Então, não ligaram. Então, assim, foi tudo muito tranquilo. Ao longo da minha gestação, que eu fui descobrindo que a minha gestação era de risco. Então, assim, acho que o conto de fadas, ele foi indo pra realidade, uma realidade ruim. Porque... Enfim, não sei se vale a pena entrar nessa pauta, porque é muito longa a história. Mas... A minha gestação foi muito complicada e também no período da minha gestação, a minha mãe descobriu que estava com câncer. Então, assim, ali a pessoa que mais poderia me ajudar, e era que estava mais me ajudando, quando eu recebi a notícia de que a minha gestação era de risco, no caso, a médica disse que o Arthur seria uma criança com alguma doença cefálica, ou hidro, ou microcefalia. Minha mãe estava comigo, minha mãe é em todos os meus ultrassom. Minha mãe estava comigo, né? Então, assim, ela foi a minha força. 2 semanas depois, ela não tinha como ser a minha força. Então, assim, acho que pra mim isso foi o mais difícil. Eu até chorava bastante, porque eu ficava, eu sempre quis ser mãe, cara. Por que que comigo? E por que que minha irmã tinha engravidado um pouco antes de mim e ganhou o filho dela, né? Um pouco... Eu acho que eu tava com 4 meses de gestação. E minha mãe tava lá, ajudando ela e tal. E é tudo que eu sempre sonhei. Eu fiquei, poxa, por que que deu tempo dela fazer isso com a minha irmã e comigo não vai dar? Mas ainda assim, eu tinha fé que até o dia que o Arthur nascesse, minha mãe ia estar de boa e tal. Não, quando o Arthur nasceu, ela tava internada na UTI. Então, assim, eu fui um dia antes. Meu parto, ele foi agendado porque o Arthur não evoluía na minha barriga. Então, o médico agendou meu parto. Eu nem contei pra ninguém. Tipo assim, só falei. Sumi e me preparei pra isso. Mas foi agendado. Aí, no domingo, foi agendado pra uma segunda-feira. No domingo, eu fui lá no hospital, né? Fui ver minha mãe na UTI e tal. Ela tava muito mal, enfim. Ela até chorou, né? Com medo de não conhecer ele, eu também. E aí, no dia seguinte, fui e ganhei o Arthur. Né? Na hora do parto, eu até chorei muito. Comecei a falar que queria minha mãe. E o João Pedro falou, mas, cara, se a sua mãe estivesse bem, ela também não estaria aqui. Seria eu, então foca nisso e tal. Então, assim, foi muito difícil. Mas 15 dias depois que ele nasceu, ela também saiu do hospital, teve alta. Então, assim, não foi como eu sonhei. Mas hoje eu vejo que, assim, foi como Deus queria que fosse, né? Porque hoje ela tá muito bem. Então, isso é o que importa. E aí, voltando pro Arthur, ele nasceu bem, só que ao longo do tempo a gente foi descobrindo que ele tinha atraso no desenvolvimento. E aí, eu não tinha muita dimensão, né? Tipo... Na época eu trabalhava e eu até falei ele foi encaminhado pra fazer fisioterapia, eu até falei pra minha chefe, meu filho vai ter que fazer fisioterapia, vou ter que sair. Eu já tinha que sair a todo momento, porque era tudo muito corrido. E ela até perguntou, mas até quando ele vai fazer? E eu fiquei, não sei, eu acho que deve ser uma coisa de 2, 3 meses. Eu achava que era isso. Hoje estamos em 2 anos e assim... É algo que eu sei que não tem previsão, porque além do atraso, a gente foi percebendo que é um atraso generalizado, é um atraso neuropsicomotor, que eles falam, né? Então, assim, o Arthur tem 2 anos, ele ainda não fala, não anda. Mas, assim, pra mim, eu acho que eu já enxerguei muito isso como um problema. Hoje, eu vejo como um presente, porque na vida a gente é muito ansioso, né? A gente quer tudo pra ontem. Porque o meu filho, ele vai andar com não sei quantos anos. Porque eu vou conquistar isso. A gente quer tudo pra ontem. E eu sou essa pessoa, eu sou muito ansiosa. Eu quero tudo pra ontem. Isso me fez ver que não é tudo pra ontem. A gente tem que ter paciência. A gente tem que entender e aceitar o processo. A gente tem que entender que as coisas, elas vão de degrau em degrau. Então, isso me fez até amadurecer, né? Porque, por exemplo, quando eu engravidei, eu tive que sair de casa, né? Procurar uma casa pra morar. E eu não quero morar de aluguel, eu quero comprar minha casa, que não sei o quê. Não dá pra eu comprar não tinha como eu comprar uma casa, não foi algo planejado. Então, eu tive que morar de aluguel. E o local que eu morava não era bom. Passei muito perrengue mesmo. Coisas que, assim, como eu falo, eu não compartilho tudo no Instagram. Mas a gente já passei muita coisa. Então, assim, a gente tem que passar por esses processos pra quando a gente estiver tudo bem, a gente dá valor, né? O Arthur, a gente descobriu também que ele tem epilepsia. Então, com 7 meses, ele teve a primeira convulsão.
Ele ficou na UTI internado 4 dias. E o maior detalhe de todos é que o João não tava aqui. Ele tava trabalhando em Tocantins. Então, assim, foi tudo eu sozinha. Na época, minha mãe ainda tava fazendo quimioterapia. Então, eu não tinha como ter minha mãe ali pra ajudar. Tive a família do João me ajudando. Mas não é a mesma coisa, porque a gente queria ali. Eu queria minha mãe, eu queria o João. Então, assim, Tive algumas amigas me ajudando também. Mas, assim, foi bem difícil. E a partir dessa convulsão, ele tinha 7 meses. Exatos 7 meses. A gente comemorou o meu aniversário. No dia seguinte, ele teve essa primeira convulsão. Ali, tudo foi indo de mal a pior. Porque ele começou a convulsionar todos os dias. E foi, assim, 2 meses e meio nessa rotina de todo dia indo pro hospital. Eu ia trabalhar. Ele era da creche, na época. Eu ia trabalhar, sentava pra trabalhar, a creche ligava. Stephanie, você tá convulsionando. Saía eu. Então, assim, acho que foi o pior período da minha vida, que eu literalmente me sentia um lixo, porque eu não era uma boa funcionária no meu trabalho, e eu amava o meu trabalho. Pra mim, eu não estava sendo uma boa mãe, porque a maior parte do tempo eu tava muito cansada. Dona de casa, então, a casa tava pro alto, não tava conseguindo ajudar a minha mãe, e eu me cobro muito, na minha cabeça eu tenho que estar ali a todo momento. Então, assim, tava muito difícil, né? E o João em Tocantins, ele tava lá pra procurar uma melhora pra gente financeira. Como eu falei, a gente passava muito perrengue. Tipo, quando o Arthur nasceu, a gente não tinha dinheiro pra nada. Eu não tive enxoval, eu não tive esse negócio de comprar tudo. Não, banheira, não tinha, foi banho no balde. É que eu não, como eu falo, eu não compartilho. A gente não compartilha os momentos difíceis, né? Mas a gente não tinha. E ele não. Melhor de tudo é que ele não quis mamar no peito, né? Que eu falo que ele tem espírito de rico, porque o leite aqui era de graça. Ele não quis, era fórmula. Então já aconteceu de faltar fórmula. Mas o João fazia Uber também. Então ele saía, 2 horas da manhã, vou tentar fazer uma corrida rapidão pra comprar o leite. Então, assim, era realmente muito difícil. E aí, quando ele voltou de Tocantins, graças a Deus as coisas começaram a melhorar. Eu até falo pra ele, eu nunca pedi pra ele voltar. Ele ficava de longe, não, tá tudo certo aqui, tá tranquilo. E todo mundo olhando. E todo mundo, Stephanie, até a minha própria chefe, ela já chegou a me chamar pra conversar várias vezes. Stephanie, você quer sair? Stephanie, você quer férias? Stephanie, você o que quer isso? Não, tá tranquilo. Não, pode deixar, eu dou conta, não tá dando conta de nada, de nada. E também eu acho que faltou um pouco da minha parte de aceitar. Eu não queria colocar na minha cabeça que o meu filho é uma criança que, sabe, que precisa ali de mim a todo momento. Então, esse começo foi muito difícil. Depois o João voltou de Tocantins. E aí, quando ele já voltou, vai sair do seu trabalho. Eu, não, tá doido, tá tranquilo. Ele, Stephanie, minha mãe tava me falando tudo o que tava acontecendo. E ele, você vai sair. E aí, depois que eu saí do meu trabalho, né, as coisas começaram a melhorar. O Arthur parou de ter as convulsões. Logo depois ele começou também a tomar medicação, porque a gente demorou pra descobrir que ele tinha epilepsia. Ele teve que fazer uns 3 exames pra dar a epilepsia. E se não der nada, o médico não passa remédio. E essas convulsões fizeram ele ficar mais atrasado ainda, né? Então, assim, muita coisa que ele aprendia a tentar, ele conseguia sentar um pouquinho no dia. Se ele convulsionar, ele já vai regredir aquilo que ele aprendeu com as fisioterapias. Então, depois que ele parou de convulsionar, começou a tomar o remédio, hoje ele toma, né, medicação, até nunca falei isso pra ninguém, que ele toma medicação. Hoje ele toma medicação pra convulsão. Hoje ele tem, graças a Deus, uma boa evolução. Eu sei que ainda tem um longo trabalho pela frente. Mas, como eu falei, hoje eu não vejo como um problema. Hoje eu vejo como um presente. E eu até vejo o meu Instagram... O meu Instagram, pra mim, é uma obra de Deus. Hoje eu vejo isso. Porque Deus poderia ter escolhido qualquer pessoa pra ter um filho na condição do meu. Eu me comparo muito com a minha irmã. O filho dela é perfeito. O Ramonzinho é a nossa alegria. E o João até fala, cara, e se fosse a Larissa e não você? Tinha que ser você. Porque você tem esse Instagram. Através dele, o que eu consegui, assim, de juntar, de unir força com mães, né? É surreal, né? Então, assim, tinha que ser eu pra mostrar ali que a gente não tem que perder a fé, pra mostrar que o nosso filho merece mais, que a gente tem que correr atrás das coisas, né? Então, eu compartilhando isso, encorajei muitas mães, né? Muitas mães não sabiam do básico, de terapia, disso e aquilo. E eu
que, tipo assim, não era pra eu saber de nada disso, mas assim, eu tenho um negócio que eu não aceito um não e não aceito nada como tá. Pra mim sempre pode melhorar. Então o Arthur, ele fazia fisioterapia aqui em Cubatão, mas pra mim era muito pouco, ele fazia 2 vezes por semana. Eu fui e consegui outra fisioterapia pra ele em Santos. Então eu ia pra Santos 2 vezes por semana e aqui em Cubatão 2 vezes por semana, 4 terapias. E pra mim ainda tava pouco. Aí eu fui e paguei pra uma fisioterapeuta pra ele começar a fazer em casa também. Então ele fazia todos os dias. Pra mim é sempre pouco, ele sempre pode mais. Então, nem que eu tenha que me rebolar, mas ele vai ter mais. Eu fico sem, mas ele tem. E aí isso foi, acho que isso, até hoje, essa minha determinação de ver o meu filho bem, dá coragem pra mães que têm os filhos, né, em situações muito piores que o meu, né? Então, eu acho que eu ajudo, né, de certa forma. Ajudo bastante. E aprendo também, né? Sim, eu ia comentar sobre isso, que eu acompanho. E eu vi quando você postou ele subindo no sofá. Sim. E é uma coisa muito bonita de se ver, porque você demonstra uma alegria muito constante. Exato. E é uma coisa que encanta todo mundo. Porque às vezes a gente, igual você falou, você não queria aceitar. E muitas mães passam por isso, tipo, não quer aceitar isso. E você compartilhando, acho que motiva as pessoas a entender o processo, a ver tudo. Eu vivo com isso, né? Hoje o Arthur, ele faz acompanhamento. Hoje, graças a Deus, ele tá muito bem encaminhado. Ele faz acompanhamento numa equipe multi. É terapia ABA que fala. Então, assim, ele passa a tarde inteira em terapia. E lá eu vejo muitas mães que, tipo assim, tá ali, acaba sendo grossa com o filho, não tem paciência, porque a criança já é maior. Ou eu vejo mãe chorando, ai, porque eu não aguento mais, porque eu não quero isso. Cara, acho que você nunca vai me ver chorando, falando que não sei, não agradecendo isso, ou reclamando do Arthur. Às vezes eu posso, não vou mentir, às vezes é muito cansativo. Às vezes a cabeça, ela acaba com a gente, mas assim, eu nunca reclamo do que o Arthur é. Porque, só quem convive, né, vai entender ele. Mas, pra mim ele é perfeito. Tipo, ele não fala, mas ele se comunica comigo. Se eu colocar ele aqui, vocês não vão entender o que ele quer, mas eu, o João, a avó, todo mundo entende o que ele quer. Ele não anda. Hoje ele engatinha, né? Antes ele não engatinhava. Mas assim, ele não andava, não engatinhava, ele se arrastava. Do jeito dele, ele conseguia fazer as coisas. E assim, pra gente é bonito ver. Porque, ele é muito mais focado e determinado que a gente. Eu fico, ele é um bebê, olha o quanto ele é forte. Eu não sei, eu me inspiro nele. Então, assim, eu acho que aceitar é o primordial. Porque Deus não dá criança especial pra qualquer pessoa, né? O Arthur, ele não tem um diagnóstico, então eu falo que ele é uma criança especial. E acho que todas essas crianças que têm qualquer dificuldade ou atraso, elas são especiais. Ela pode ser atrasada em uma coisa, mas vai ter outra que ela vai ter um dom que uma criança normal não tem, né? Então, quando a gente começa a ver como um presente, a gente fica mais leve. Cara, eu ia falar sobre isso também. A minha esposa, ela é muito sua fã, né? E aí ela acompanha a vida do Arthur desde o início. O nosso filho tem mais ou menos a mesma idade, então ela sempre foi de pegar muita dica de você como mãe. Ela também é mãe de primeira viagem, né? E ela ia te acompanhando e ia aderindo isso com o Vicente. E aí ela pegou a fase, quando você começou a falar, né? Que o Arthur, ele tinha... Demorei até pra falar sobre. Então, e aí foi quando ela me contou, e ela me contou super triste, que você tava meio triste no começo e tal. E aí depois ela foi acompanhando e ela foi ficando feliz com a evolução dele também. E aí ela falou de quando ele se arrastava, começou a se engatinhar. E ela falou de uma vez que eu não sei se foi quando ele subiu no sofá ou se ele ficou em pé. Algo assim, você começou a filmar e aí você começou a se emocionar com isso e ela chorando junto. Teve esses dois. Então, e ela chorando junto, ó, vem. Tipo assim, isso traz muita emoção pra quem tá vendo, sabe? Sim, e principalmente pra mim, porque eu não vou negar, como eu falei, às vezes eu tô muito cansada, às vezes eu choro, porque a minha vida, ela mudou assim, né? Tipo assim, muito. Eu tinha meu emprego, eu tinha a minha vida. E assim, eu não vejo um filho como um problema. Muito pelo contrário, ele só soma na nossa vida. Mas uma criança que tem, né, ali um atraso, que tem, enfim, qualquer condição difícil, não é que ela é um problema, mas você já sabe que a sua vida vai ter que mudar. Então, assim, o primeiro passo, sair do meu trabalho. Aquilo ali acabou comigo. Não pelo fato de sair do trabalho em si, porque foi bom, né? Eu
conseguir enxergar que eu posso empreender, sabe? Conseguir enxergar o meu valor. A gente fica muito confortável e não quer sair da zona de conforto. Mas assim, uma coisa é você escolher empreender. Outra coisa é você não ter opção. E hoje, eu até choro às vezes porque eu não tenho opção. Se eu quiser voltar a trabalhar CLT, eu não posso. Porque que emprego que vai contratar uma pessoa que precisa estar ali a tarde inteira com o filho na terapia? Não contrata. Já é difícil contratar quando é mãe, né? Sejamos realistas. Quando você engravida, a empresa já te vê como um problema, né? Então, se você não for aquela ali que deixa o filho na creche, você já é um problema. Então, assim, já tem essa questão de eu ter que ter saído do meu trabalho. Então, até hoje, eu acho que eu sofro um pouco com isso, pelo fato de não ter muitas opções. É eu ali, empreendendo e tal. Tem o João ali, que ele deixa a nossa vida confortável, ele deixa. Mas é que eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de fazer meu corre. Eu não gosto de depender de ninguém. Por mais que seja ali meu parceiro, eu gosto de fazer o meu. Sempre gostei de trabalhar. Eu trabalho desde 14, 15 anos. Já fui garçonete, já fui tudo. E meus pais sempre me deram tudo. Era porque eu sempre gostei de ter o meu dinheiro. Então, pra mim, essa questão, ela, né, foi muito difícil. E aí tem as questões, né, por exemplo, das convulsões, né, é muito difícil eu estar ali com o Arthur num local e eu ficar 100%, não, tá tranquilo, não fico. Porque eu vejo um movimento estranho dele, eu já congelo, já fico prestando atenção. Esses dias mesmo a gente tava na casa da família do João, o namorado da irmã dele tava batendo assim na perna do Arthur e eu não vi que ele tava batendo. Na minha cabeça a perna tava tremendo. Tava todo mundo falando na hora eu... Tu tá batendo na perna dele? Ele, tô, por que eu? Sabe? Então assim, eu vivo num constante medo. Esse medo ele tinha passado um pouco, né? Eu e o João, a gente chegou até a viajar, uma viagem rapidinha, um dia. A gente foi pra São Paulo, deixei ele com uma amiga minha, a gente tava perdendo esse medo. Mas, recentemente, ele teve uma convulsão quase que o pior aconteceu. Então, assim, eu vi que não dá pra eu parar de ter medo. Então, essas coisas deixam a gente triste, né? Porque, enfim, é complicado. E hoje, o Arthur, assim, é uma criança muito especial, tal. Ele tem os atrasos deles, eu não vejo como um problema. Mas eu tenho medo de lá na frente ser um problema, sabe? Como eu falo, eu até falo que o meu maior sonho é ver ele andar. Também tenho o sonho de ver ele falar, porque eu tenho medo de lá na frente ele sofrer. Até me emocionei. Mas eu tenho medo disso, de lá na frente ele sofrer na escola. Ai, meu Deus, calma aí. É algo, assim, eu imagino que deve ser muito emocionante pra você. Porque a gente sabe que a escola ela é o melhor e o pior lugar do mundo. É o lugar que todo mundo zoa todo mundo. Uma coisa é você ser a pessoa que zoa, outra coisa é você ser a pessoa que é lá atirada, né? Então eu falo pro João, meu medo é isso, ele sofrer lá, né? Tanto que a gente chegou a colocar ele numa escola pública esse tempo só pra testar. E já não tivemos um bom retorno, né? Muito pelo contrário, a gente se decepcionou muito porque a gente viu muito ele sendo excluído. Mas você fala em relação aos amiguinhos ou em relação aos profissionais? Aos professores. Aos não profissionais, né? Aos não profissionais, porque a gente pegou fotos de, tipo assim, todas as crianças na frente. E o Arthur lá atrás. Lá atrás. E isso mexe muito com o coração da gente, né? Mano, acho que na hora eu quis ir na escola e... Só que eu também não sou de, tipo assim, não quer incluir meu filho? Eu não vou fazer com que você inclua. Eu só tirei. Hoje ele estuda no Objetivo, que é uma escola, assim, que, quando eu coloquei, eu sabia que era ali. E, assim, lá, todas as crianças, capaz das crianças querendo levar o Arthur pra casa e os professores também. A gente vê o carinho que tem. Então, assim, só que eu sei que não vai ser sempre que eu vou ter isso. E aí, como eu falei, eu dependo dessa evolução dele, de saber se ele vai evoluir pra saber se ele vai sofrer ou não. Então, eu acho que eu tenho só esse medo. Tudo eu vejo como um presente de Deus, tal, mas às vezes eu não vou negar, que às vezes eu me questiono, poxa, Deus, acelera aí pra não acontecer nada com ele, né? A gente vê tanta coisa ruim acontecendo e que a gente quer pegar nossos filhos, colocar no potinho e... proteger. Que até uma criança que não tem nenhum problema acaba sofrendo na escola. Sim. Eu já sofri bullying na escola, eu era muito magrinha. Eu já sofri muito bullying na escola. Então, assim, se eu, que era normal, né? Normal, todos são normais.
sofria, né? Imagina uma criança que tem uma condição. E na escola sempre teve isso, né? Tem algum ali que tem alguma deficiência, já fica todo mundo, aquele ali. Então dá medo disso, né? Cara, eu não sei aqui em Cubatão, eu tô sabendo agora com você falando, né? Mas assim, lá em Praia Grande, eu vejo que é muito diferente essa questão. Sim. Não é meu lugar de fala, então eu não sei nem como falar a palavra, mas eu creio que seja inclusão, a palavra Sim, que fala, né? mas é que falta inclusão aqui no Cubatão. Esse gancho até que você pegou de Praia Grande, a gente... É uma coisa que a gente pensa no futuro em se mudar pra lá, justamente porque o João, ele era da Praia Grande. Uhum. E ele fala, Stephanie, escola lá é outro patamar. Até questão de uma merenda da escola é outro patamar. Aqui em Cubatão, eu não vou generalizar, até porque eu sempre estudei em escola pública aqui em Cubatão e sempre estudei em escolas, muito boas. Não reclamo das escolas que eu estudei, todas foram excelentes. Mas eu acho que na atual situação de hoje, tá Eles faltando... estão atrasados, né, na verdade. tá faltando muita coisa. E principalmente hoje que o índice de criança com autismo, com atraso, tá muito grande. E eu vejo que as escolas não estão preparadas para receber crianças assim. Não estão preparadas. Falo porque eu coloquei o Arthur numa escola Você testou, né? não tá preparada para receber uma criança assim. Então, eles precisam se preparar porque a maior parte da população não tem condição de pagar uma escola. Eu falo por mim. Eu não vou ter condição de pagar uma escola sempre. Não tem como. A criança vai crescendo e vai ficando mais caro. Então, a gente precisa do básico. A gente precisa disso. De profissionais que estejam preparados para atender crianças. Nem que 2 professores, eu não sei. Mas precisa ter gente preparado para isso. O Arthur, na escola que ele tava, ele não come sozinho. Não comia. Porque ninguém dava nada para ele comer. E se você não der, ele não vai comer porque ele não come sozinho. Então, cara, a gente sabe que não tem ninguém se esforçando pra dar algo pra ele comer. Sim. Então, ele chegava até murchinho em casa. Tu vai pegar teu filho na escola, ele sai da escola... Ele estudou no coque já também. Ele saía da escola todo elétrico ou cansado de tanto brigar. Ele saía murchinho da escola, sabe? Bem... Tu via na fisionomia dele que não tava legal. Então, assim, acho que hoje falta o básico aqui. Como eu falei, não vou generalizar porque eu não conheço todas as escolas. Não sei se tem uma escola que é melhor, mas a primeira impressão que eu tive da escola X que ele tava não foi boa. Eu acredito que sejam ou todas ou a grande parte delas. Porque a gente que conversa assim, com pessoas é a mesma coisa. Sim. Mas na Praia Grande, como eu tava falando, lá é muito bom. Eu tenho uma colaboradora na unidade de lá, que ela é uma pessoa muito esforçada e ela trabalha em 2 empregos, né? Ela trabalha à noite pra mim e durante o dia ela trabalha na escola, meio período. E assim, ela trabalha exatamente fazendo isso. Ela cuida de crianças especiais, que precisam de uma atenção maior, né? E aí, a gente estava conversando com ela sobre esses dias e ela falou que lá é em torno de uma cuidadora para cada 2 crianças. E assim, aí todas as escolas de lá da Praia Grande têm essa inclusão e aí é uma empresa terceirizada por fora que é contratada pelo governo, eu acho, e eles mandam essas pessoas para lá, essas funcionárias, e aí fica uma para cada 2 crianças. E aí tem que não tem isso aqui em Cubatão. Não né? tem. Porque e lá aqui, né, porque certos lugares que as crianças fazem terapias, eles dão aquele acompanhante terapêutico. Então, assim, tem muita escola, eu falo porque eu pesquisei muita escola pro Arthur e eu já escutei de diretora. Ah, mas você tem que ir correr atrás do acompanhante, você tem que correr atrás do acompanhante terapêutico pra ele. A escola tem que disponibilizar. A escola tem que disponibilizar e eles acham que é algo fácil, não é? Pro Arthur ter o tratamento que ele tem hoje, eu tive que entrar na justiça, tirar o dinheiro que eu não tenho pra pagar advogado, pra ter o que ele tem hoje. Então, imagina também o quanto que eu vou ter que gastar com advogado pra arrumar um acompanhante terapêutico. Então, eu acho que aqui, não sei se o pessoal não entendeu ainda, as coisas não são assim, não é. Então, pra criança ter ali um acompanhante, a mãe, primeiramente, tem que ter um convênio, eu não sei se pela Casa da Esperança dá, não sei. Mas eu falo pelo plano de saúde, a criança tem que ter um convênio. O convênio tem que fornecer, o convênio do Arthur, por exemplo, não disponibiliza acompanhante terapêutico. Então, eu sei que lá na frente eu vou ter que pegar um convênio mais caro. Então, assim, não é todo mundo que tem dinheiro pra isso. Eu mesma, hoje, não tenho como mudar o plano de saúde dele pra um plano de saúde mais caro. Não tenho como. Então, eu acho que falta isso. É porque, assim, as pessoas só entendem quando elas passam pela mesma coisa. Se não for uma pessoa, né, que tem bom coração, não entende. Precisa bater
na porta pra ela falar, verdade, nossa, falta isso. Senão não ligam, né? Não ligam. E é eu triste, acho que não né? tem Cubatão mesmo não, porque ela até tava comentando sobre vagas lá, que elas têm um grupo entre elas lá, né, as pessoas que trabalham nessa empresa, e tem, acho que Mongaguá, Praia Grande e São Vicente, não passa nada sobre Cubatão. Aí eu até falei pra ela sobre isso, nossa, eles poderiam ampliar, né, porque em Cubatão muita gente precisa. É que eu prefiro não falar mal, né? Porque, assim, eu gosto de Cubatão, eu gosto da cidade. Eu acho que a gente, em questão de empreendedorismo e tal, a gente tá aí à frente De muitos lugares, Eu falo que nem Praia Grande, por exemplo. Não sabia que você tinha uma lanchonete na Praia Grande, então, assim, já sei que posso consumir lá. Mas quando o João morava lá, dificilmente a gente achava um lugar gostoso, assim, pra comer. Muita gente fala mesmo. Aqui em Cubatão, é difícil tu achar um lugar ruim. Isso. É muita A briga gente é grande boa, Mas em questão, assim, de saúde, é muito a desejar. Saúde, educação, sabe? É muito a desejar. As pessoas colocam umas coisas nada a ver como prioridade e outras coisas. E, tipo assim, a gente sabe que tem verba pra isso e aquilo, mas tem... Eu vou dar um exemplo básico. Shows de Cubatão. Nossa, tem tanta verba, assim, pra show. Eu sei que tem uma verba pra... Esqueci o nome que fala. Acho que é pra cultura, né? Cultura, Eu sei que tem uma verba pra isso, mas é tanta verba assim? É tão grande assim? Porque, né? Então, assim, e a gente vê ali o nosso amado hospital. Chega até... Eu falo porque, hoje... Minha mãe correu muito atrás de SUS, a gente teve muito problema, eu tive muito que colocar a boca no trombone e discutir com um monte de gente pra ela ter o básico. Hoje, meu pai tá aqui, eu também tô correndo atrás de algumas coisas pra ele. E assim, você luta muito pra ter o básico. Você tem que ir atrás de um vereador pra ter o básico. fazer algo acontecer. Porque eu tava tentando colocar o Arthur na Casa da Esperança. Porque eu não tava conseguindo, pelo plano, o atendimento que ele queria. Tive que correr atrás de vereador e nem assim eu consegui. E é muito difícil, né, mesmo assim. Muito. Eu até entrei numa lista de espera lá, mas aí eu acabei conseguindo pelo convênio. Só que eu fiquei, criança não tem como esperar. Não tem como esperar. Então, assim, acho que se ampliassem, se enxergassem mais esse lado, vamos ver, né? Se pro próximo, né? Próximo prefeito aí vai querer... Mudar um pouco, né? Fazer algo ou vai continuar... Porque, assim, a cultura, tem a verba da cultura, é algo interessante, sim. Claro, Sim. mas desde que todos os outros estejam bons, né? que, eu acho ótimo. Trouxe cantor. Eu mesma fui nos shows, foi excelente. E é coisa que, assim, tem gente que nunca teria condições de ir, então é legal a ideia. Só que seria legal se todo ao redor estivessem no mínimo bom. E não tá nem no mínimo bom. Eu falo porque escola, meu sobrinho ano passado, acho que ele uma vez quebrou o braço, outra vez quebrou a perna, porque a escola toda esburacada, ele correndo. Que, gente... E assim, na minha época que eu estudava aqui em escola, terminei a escola em 2017, mas aí era no Aria. Eu terminei, assim, escola municipal aqui em 2014. Era muito bom. Acho que foi decaindo, né? Porque na minha época de escola era muito bom. Não tinha o que reclamar, não. É que na realidade foi chegando coisas novas, né? Que antes não tinham. E eles não se adaptaram, né? Exatamente. Eles não buscaram conhecimento. Exatamente. Essa é a realidade. E a saúde também. A saúde aqui, você vai no hospital, demora horas pra ser atendido, mano. Sim, cara, é surreal. E tu chega lá pra tomar um remédio, não tem o remédio. Como assim não tem um dipirona? Não, é muito louco, né? Eu fui com a minha mãe uma vez. Porque não tem nenhuma medicação. Ela ficou sem tomar. É muito louco isso. Gente, como assim? A minha cunhada que foi uma vez que ela falou que isso ela foi com a filha dela. E aí, só tinha uma medicação e tinha a filha dela e a outra criança. Aí ela ficou, então a gente vai fazer em Popar? Quem vai? Meu Deus. A gente ri, mas é algo muito, né? Não, eu falo, tem que rir, porque eu fico pasma com dipirona, cara. Como assim não tem dipirona? É muito louco. Cara, e na Praia Grande eu não sei se é assim em todos os lugares, mas eu já precisei de atendimento 2 vezes lá. Uma vez, minha esposa, uma. E, cara, eu cheguei e fui atendido. Sim. Eu fiquei impressionado. Não, o João, ele morava lá na Praia Grande. Então, assim, eu passava mal, já tava por lá. E, assim, também nunca tive, assim, o que questionar. Sempre que eu passava mal, não era coisa, assim, de... Que, assim, a gente sabe que o hospital público vai ter uma grande demanda, né? A gente sabe que, tu não vai chegar e... vai, príncipe, princesa. Não vai ser assim.
Mas, meu, tu ficar questão de 3, 4 horas, não. É muito louco. Tu já melhorou. Tu já melhorou. É basicamente isso. Quando chegar lá, Ou tu não vai melhorou, tá ou tu mal. morreu. Ou tu melhorou, ou tu morreu. É muito Por doido. isso que é muito difícil Rindo a de gente ir no hospital desespero. hoje em dia. Não, eu conheço várias pessoas que adoecem e nem vai no hospital. Minha mãe mesmo, ela não vai. Ela vai na farmácia, ela meio que se dá o diagnóstico dela e toma remédio. Meu, antes de ter convênio, eu era assim. Eu fiz convênio, eu não tenho muito tempo que eu tenho convênio. Eu tinha, assim, quando era da empresa do meu pai, mas eu não tinha. Eu não ia no médico, não. Eu falava, não. Moça, o que é bom pra isso? Hoje eu já até tenho decorado. Tá com isso é isso, tá com isso é aquilo. Já pra nem ir no hospital. O hospital é só caso de atestado. detalhe que ou se tu depois da precisar tomar pandemia- um soro. O detalhe que depois da pandemia, você vai pro hospital, é perigoso você ficar com mais doente ainda. É, Tem esse com risco. certeza. Então com as pessoas têm mais certeza. medo de ir pro hospital hoje em dia. Com certeza. Depois desse vírus, cara, tudo... Meu Deus, tudo mudou. Com certeza. Ô, Esté, conta mais um pouquinho pra gente da sua vida assim no Instagram. Hoje em dia, né, você como fala, você mostra muito seu dia a dia, sua realidade. O importante é isso, né? Eu acho que, como eu tava falando pra a convidada que veio aqui antes, que o que a gente mais gosta de hoje em dia é da realidade. Então eu deposito minhas fichas mais nas pessoas assim. E aí você comentou no começo que quando você começou a cobrar sobre o seu trabalho, você perdeu algumas pessoas, né? Mas, cara, eu acho que mais que seguidores, número de seguidores, é hora que você tem uma quantidade boa. Mas mais que número de seguidores, a pessoa tem que se ligar no conteúdo que a pessoa entrega. Sim. Na verdade que ela passa, igual sobre você ser seletiva na relação de não divulgar qualquer coisa, porque é seu nome que tá em jogo e um público que te gosta muito de você. No caso, a Priscila, meu Deus, ela é doida pela ideia. Cara, tudo que você divulga, ela quer comprar. Aqui, Tudo que você divulga, ela quer comprar. Então, tipo assim, é bom isso, né? De ver a sua transparência. Que eu não sei como que você se lidar hoje com as pessoas que querem te contratar, né? Porque deve ser muito chato a pessoa te mandar algo e ser ruim e você falar pra ela, eu não vou divulgar porque eu Olha, não gostei. graças a Deus, eu acho que hoje as pessoas têm medo de mandar as coisas pra mim e ser ruim. Justamente porque antes, se você falasse, ai, mas tu é boa, tal, mas tu tem seguidores, eu ficava, nem é tudo isso. Hoje eu digo que eu posso me achar, eu sei que Hoje você se dá valor, né? hoje eu sei que o meu trabalho é bom, hoje eu sei que as pessoas confiam na minha palavra, hoje eu sei que as pessoas realmente vão, né? Hoje eu sei que eu dou retorno. Antes eu fechava uma parceria, eu tinha medo. E, tipo, eu ia lá fazer a divulgação, eu ia pra casa, se eu não der retorno, vai falar mal de mim e tal. Hoje eu sei que eu vou dar retorno, sabe? Hoje, tipo assim, eu sei que eu vou lá, nem que seja uma pessoa, mas eu sei que eu vou dar retorno. Né? Então hoje eu tenho mais isso, né? Eu tenho a consciência do meu nome. Só que também, como você falou, relembrou, né, das questões que eu falei que eu perdi muitos parceiros. Hoje eu não ligo tanto, porque hoje eu acho que eu já cheguei numa proporção, né, que eu tenho bastante gente ali comigo. Eu não preciso, assim, de gente me mandando coisa toda hora, porque as pessoas nem querem ver tanto isso, elas querem ver a minha realidade, né? Então, assim, hoje eu fecho mais... Hoje eu continuo fechando bastante parcerias, mas assim, não é um problema pra mim. Ai, fulano não quer fechar com você porque é caro. Tá bom, sabe? Não tem problema. Eu tenho os meus seguidores lá, quem tá perdendo é a pessoa, porque os meus seguidores são realmente fiéis a mim, porque a gente tem muita gente... hoje eu tenho... Nem lembro quantos seguidores eu tenho. Hoje eu tenho 14,8 mil. É um número pequeno, considerado a grandes influenciadores, é um número pequeno. Mas a gente vê aí pessoas que têm 50, 100 mil seguidores. Não tem o engajamento que eu tenho. Porque o número de seguidores, ele não diz nada. Tem gente que pode ter 5 mil seguidores. Ela pode ter mais engajamento do que uma pessoa que tem 100 mil. Porque chegar num número de seguidores alto não vou dizer que é fácil. Principalmente hoje que o Instagram é um bichinho difícil de trabalhar. Antes era mais fácil. Então, assim, não é tão fácil, mas assim, é mais fácil você conquistar bastante seguidores do que Um público do fiel. número do que um público fiel. E eu falo que eu tenho isso, eu tenho um público fiel. Ali as minhas visualizações, elas só tendem a crescer. Nunca, sabe? Nunca decaiu. Então, assim... já aconteceu de muita gente não querer pagar pelo meu trabalho porque ela só tem isso de seguidores, não sei o quê. E teve gente que pagou duvidando e até falou,
Nem acreditei. Nem acreditei que você me deu esse retorno. Eu não esperava. Então, assim, número de seguidores também não é tudo. Não é tudo. E eu falo que eu tenho um bom engajamento porque eu tenho um público fiel. E eu valorizo meu público também. Tem seguidora minha que eu sei que ela tá comigo desde sempre. E eu converso com ela, sabe? Acho que hoje... Eu criei muita amizade pelo Instagram. Muita amizade mesmo. Eu fui até no aniversário de uma seguidora minha, do bebezinho dela de 1 ano. Ela era minha seguidora, a gente virou amiga. Então, assim, eu gosto do meu público. Eu sou amiga mesmo do meu público. Eu tenho como amigos mesmo, sabe? Isso é muito importante, né? E é o que você falou. Tipo assim, muitas pessoas vê a quantidade de seguidores e falam até que é pouco. Mas, cara, seus seguidores, a maioria deles são de Cubatão. Exato. E, assim, pensando no lado do empreendedor, você tem 14, que você falou? 14 mil seguidores. Se 1% desses seguidores comprar, já é um dinheiro muito bom, um retorno bom. É que o empreendedor também, ele tem que saber o que ele quer pra ele contratar um influenciador. Porque, às vezes, você contrata uma pessoa, mas não me deu retorno nenhum. Tá, mas você observou ela? Porque eu falo, eu não fecho com quem não me segue. Porque a pessoa nem tava me observando, nem tava me olhando. Como ela sabe que o conteúdo dela vai, né, bater com o que a meu. pessoa quer vender, né? Então, no mínimo, ela tem que estar ali acompanhando. Porque, por exemplo, sua esposa me acompanha. Por isso você fechou parceria comigo. Porque você sabia, se a minha esposa acompanha, tem outra pessoa que vai acompanhar também. Sim. Então, tinha alguém ali me observando. Então, você, empreendedor, é até uma dica, né? Dicas da Esther na área. Se você é um empreendedor, você tem que focar nisso. Vou contratar um blogueiro? Observa lá uma semana, vê o conteúdo, vê se você se identifica com a forma como a pessoa fala, vê como ela mostra, se é a pegada que você queria. De repente ela não mostra como eu quero, mas se eu falar com ela, acho que ela... Porque tem muita coisa assim, né, que você quer de um jeito e eu posso fazer do seu jeito, não tem problema. Mas assim, vê essas questões e pede as métricas das pessoas. Pede pra ver se eu posso te mandar o print, tá lá, 70% dos meus seguidores é Cubatão. Aí outra porcentagem é Praia Grande. Santos pede isso, porque às vezes a pessoa tem 100 mil seguidores. Ela é aqui de Cubatão, por exemplo, ela tem 100 mil seguidores. Aí tu pega as métricas, tá lá, 90% São Paulo. Os outros 10% Rio de Janeiro. Não são daqui. Às vezes ela é mais conhecida lá fora do que aqui. Automaticamente você não vai ter retorno com ela. Você precisa saber quem acompanha ela. Pede as visualizações nos stories. Eu tenho uma agência, né? Então eu às vezes contrato algumas blogueiras através do Instagram do pessoal, que o pessoal não leva muito jeito. E além, né, de eu gerenciar perfis, eu instruo muito, né, as pessoas. E aí, essa pegada de blogueira, como eu entendo bastante, porque era o que eu fazia no meu antigo emprego, eu cotava muita blogueira grande e tal, fui aprendendo muito com isso, né? Então, assim, eu pego muito pra instruir eles. E aí, eu sempre pedia, né, visualização e tal, aí tu pede a visualização nos stories, a pessoa te manda só uma barrinha, assim, o print. De quanto tem. De quanto tem, mas não mostra a foto, já sabe que tá mentindo. Eu mesma te mando em tempo real. Vou te mandar o meu último story e tal, sem que ser assim. Porque a pessoa também ou quer mentir, é pior você mentir, porque aí você acaba estragando a credibilidade do seu trabalho. Sim. Quando eu tinha 500 visualizações, eu mandava o print, 500. Então, não tem que ter vergonha. Se a pessoa quiser, ela vai fechar. Se ela não quiser, não tem problema, entendeu? Então, é sempre bom você ver essas questões. Ver se pedir métrica, pedir isso, pedir aquilo, pra ver, né, se vai valer a pena você fechar. Você não sair falando mal do trabalho de ninguém. Às vezes realmente o trabalho pode ser ruim. E às vezes era só não tinha nada a ver com o seu público. Às vezes é o erro do empreendedor, né, igual você falou. Ele só contrata um influenciador sem pesquisar sobre o influenciador. E aí, às vezes, ele viu o número de seguidores ou até de visualização, só que ele não viu o conteúdo da pessoa. E às vezes o conteúdo não bate com o que ele entrega. E aí, o influenciador vai lá postar e não vai ganhar um seguidor, não vai ganhar uma venda, porque as pessoas que assistem aquela pessoa quer outro tipo de conteúdo, quer outro tipo de coisa. Eu tenho uma cliente, inclusive, que ela sempre fica, Esté, olha esse perfil aí, vê se o seguidor é comprado, vê se isso aquilo. Que também é uma loucura, né? Como hoje você consegue
comprar Instagram, comprar seguidor, eu entendo o receio do empreendedor, porque a maioria das blogueiras cobra. E é até como eu falo pra quando eu vou fechar uma parceria. Se não der pra você fazer esse investimento agora, não tem problema. Lá na frente a gente fecha, que não sei o quê. Porque eu sei que eu já empreendi também. Eu já tive loja de roupa, já vendi doce. Então, assim, não é fácil. Não é fácil tu desembolsar um dinheiro ali pra pagar uma blogueira e, de repente, a blogueira não te dá retorno. Vai ser ruim pro empreendedor. Eu sei de tudo isso. Então, assim, por isso que eu falo, observa. E aí eu tenho essa cliente que ela sempre pede pra mim dar uma olhada. E aí é outra dica. Fulana tem 50 mil seguidores. Olha as visualizações do Reels dela. Às vezes a fulana tem 50 mil seguidores, aí tu vai lá no Reels, 300 visualizações, 500 visualizações. Tem alguma coisa errada. Talvez ela não tenha comprado, mas ela tenha parado. Hoje o engajamento dela não tá bom, ou ela, por algum motivo, o conteúdo dela não tá entregando. Tu já sabe que não vai valer a pena. Se os Reels dela não chegam, né, próximo do número de seguidores, é como eu falei, como eu trabalho com isso, né, como eu gerencio perfis, eu sempre uso o meu Instagram de exemplo. Eu tenho 14 mil seguidores. Se você olhar meus Reels, vai ter lá 10 mil visualizações. De 7 a 10 mil, ou os que viralizam, que fica 50 mil, 200 mil. Já tive Reels de 1 milhão. Então, assim, tá na média, né? Eu até fico falando, eu mostro muito pro João, tá na média. Se não tiver na média, eu fico preocupada, né? Então, assim, não é fácil trabalhar com Instagram. E, como eu falei, acho que hoje eu valorizo muito o meu nome, porque eu vejo isso, eu sei que meu engajamento é bom, eu sei que os meus Reels tá tudo na média do que tem que ser, né? Então, eu não tô mentindo pra ninguém, nem preciso disso. Se a pessoa não quiser fechar comigo, não preciso mentir, né? Eu sei realmente que o meu trabalho é bom. Isso é bom demais, né? Esté, eu queria agradecer, né, por esse bate-papo, por essa aula que a gente teve aqui hoje, né? Porque foi uma aula, velho. Muitas pessoas precisam ser alcançadas nessa questão, principalmente na questão dos filhos, né? E isso é muito importante. Cada pessoa que vem aqui entrega um conteúdo diferente, né? Mas sempre condizendo com o que a gente quer entregar para as pessoas. Isso é muito importante, porque eu sempre costumo falar que Deus está mandando os primeiros que estão vindo aqui. Porque todo mundo que vem aqui tem um propósito muito bonito, algo muito bom para entregar. E por mais que não seja empreendedor ou não está empreendendo no momento, mas tem uma história, tem uma bagagem, igual você tem. E os influenciadores também é um tipo de empreendedor, né? Hoje em dia a gente tem que entender isso. E muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter aceitado o convite novamente. Eu gosto muito de te acompanhar. Obrigada. Como eu falei, acho muito linda essa história com seu filho. Continua postando no seu dia a dia, que é muito motivador. E se Deus quiser, daqui uns dias, meses, estaremos vendo o Arthurzinho andando. A gente vai ficar muito feliz. Vocês ficam felizes e a gente, que é seu público, também fica muito feliz. É muito legal isso que você passa pra gente. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Gente, eu que agradeço o convite. Tenho certeza que esse podcast vai crescer muito mais. E é isso, parabéns também. O trabalho de vocês está incrível. Obrigado. Vamos finalizar com palmas, né? Como sempre. E essa merece especial.